mais uma edição de romances que marcaram, sim, senhor. Olá, eu sou a Bruna Snow e bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje, como eu já disse, é a terceira edição dos romances que marcam. Essa pessoa não poderia estar melhor representada aqui, porque ela não vai apenas falar sobre romance, como ela vai estar fazendo isso no mês de romance aqui do canal. Ela é conhecida como o que? A rainha do romance, porque ela lê muito romance. Gente, ela é uma leitora de romance, assim, ela lê vários romances, e ela está aqui para indicar 2 romances para vocês. Um de época e um contemporâneo, então assim... eu sugiro que você faça o quê? Continue neste canal, continue neste vídeo para você ver as indicações dela. Se você veio do canal dela, olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal, sinta-se à vontade para se inscrever aqui. Nós também falamos de romances aqui, ok? Estamos o quê? No mês do romance, então temos o quê? Muito conteúdo sobre romance. Então aqui, quanto nas minhas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo, assim como o canal dessa minha convidada. Eu vou deixar aqui embaixo o link no box de descrição. Você lá conferir todas as minhas redes sociais, quanto o canal dela e tudo mais. Então, sem mais delongas, vou deixar a minha convidada amorosa falar dos seus romances que mais marcaram. Oi pessoal, eu sou a Fabi do Fab's Books e eu fiquei muito feliz com o convite da Bruna de vir aqui no canal dela indicar romances pra vocês. Eu sou uma grande leitora de romances, é com certeza o meu gênero literário favorito. Eu já li muitos romances, acho que é o que eu mais tenho de livros lidos lá na minha estante do Scooby. Então eu fiquei muito honrada com esse convite para falar desse assunto aqui com vocês. Bom, eu sempre li muitos romances contemporâneos, majoritariamente a maior parte das minhas leituras, mas em 2020, no começo da pandemia, quando eu retomei o meu hábito de leitura frequente e voltei a falar sobre livros na internet, eu comecei a descobrir outros estilos dentro do romance, como por exemplo o romance de época. Então hoje eu vim indicar 2 livros para vocês, um romance contemporâneo e um romance de época. Vou começar indicando um romance contemporâneo que me marcou muito, que é Uma Curva na Estrada, do Nicholas Sparks. Esse foi o primeiro livro do autor que eu li numa outra edição. Eu ganhei de presente de uma professora e eu gostei demais da história, me envolvi super e também gostei muito da escrita do autor. Foi a partir dessa história que eu comecei a ler mais livros do Nicholas Sparks. Me apaixonei. Hoje eu tenho a minha coleção completa de livros dele, todos os livros já publicados no Brasil. Então, Uma Curva na Estrada foi o primeiro livro dele que eu tive contato. Ele vai contar a história do subxerife Miles Ryan, que ficou viúvo. A sua esposa foi atropelada, o motorista não ficou para prestar socorro e a Missy veio a falecer. O Miles, então, como subxerife ali da cidade, ele ficou obcecado em tentar descobrir quem foi que atropelou a Missy. Ele ficou viúvo, mas a Missy também deixou um filho, que é o pequeno Jonah. O Jonah tá ali no comecinho da escola, né, nos anos iniciais do colégio, e chega uma professora nova para cuidar ali da turma, que é a Sarah. A Sarah vai perceber que o Jonah tá bem atrasado no aprendizado ali de leitura, de escrita em relação à sua turma. A Sarah, então, conversando com o Miles, propõe que alguns dias da semana ela faça um reforço com o Jonah após a aula e nos outros dias o pai vai fazer esse reforço em casa com ele. Os dois começam a se aproximar e aí vai ter ali um interesse, né, um pequeno relacionamento entre a Sarah e o Miles. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque, né, livros de romance tem que ter um casal, não é verdade? O final desse livro é, assim, bombástico e, é claro, tem muito drama e muito romance. Essa, então, é a minha indicação de livro de romance contemporâneo, Uma Curva na Estrada, do Nicholas Sparks. Bom, como eu disse anteriormente, eu comecei a ler romances de época em 2020 por causa da pandemia. Eu voltei a ler com mais frequência e aí descobri alguns outros subgêneros ou estilos de romance, dentre eles o romance de época. Então eu vim indicar aqui pra vocês um livro que me marcou porque foi o primeiro do gênero, pelo menos que eu me lembre, de eu começar a ler, que foi O Duque e Eu, da Julia Quinn. Essa edição aqui é com a jacket da primeira temporada da série que está disponível na Netflix, mas é só uma jacket mesmo, tem a capa original do romance aqui embaixo. Bom, apesar de não ser o livro favorito da minha série dos Bridgertons, foi o livro que me introduziu nessa história, nesse estilo literário que são os romances de época e principalmente nessa família maravilhosa que é a família Bridger. Bom, o
do que eu, então, vai contar a história da Daphne, que é a quarta filha Bridgerton. A família Bridgerton é uma família aristocrática da Inglaterra do século XIX. Tem ali, nada mais, nada menos do que 8 filhos, nomeados em ordem alfabética. O Visconde Edmund Bridgerton teve ali com a sua esposa, a Violet, 8 filhos. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Bom, cada livro então dessa série vai contar a história de um dos filhos Bridgertons, né? E ali os seus romances, seus amores, suas desilusões, enfim. A gente começa nessa série então com o Duque Eu, que vai contar a história da Daphne. Tá ali, né, debutando na sociedade, buscando um bom casamento, e ela vai se apaixonar pelo Simon, que é o Duque de Hastings. E o nosso querido Simon é um cara assim, com um passado, né, com alguns traumas, principalmente no seu relacionamento com o pai. Ele vai se unir a Daphne numa situação bem particular, onde ele vai fingir que está cortejando ela, para que as mães parem de incomodar ele nas festas, né, chamando para conhecer as filhas, e ao mesmo tempo isso vai ajudar a Daphne a se tornar mais atraente no mercado. Assim que os outros solteiros vejam que ela está sendo cortejada por um duque, eles vão querer cortejá-la também. E assim, né, bem clichê, é que começa o relacionamento dos dois, que com certeza vai deixar de ser só uma trapaça, uma mentira, pra acabar se tornando um relacionamento de verdade e fazer os dois se apaixonarem um pelo outro. Bom, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Mais uma vez, obrigada, Bruna, pelo convite para estar aqui no seu canal indicando romances para o seu público. Um super beijo a todos e vejo vocês no meu canal. Tchau, tchau!